Oi, gente, tudo bem? Começamos mais uma live no Solicita, sejam todos bem-vindos. Conforme vocês forem entrando aqui, vocês me avisam se estão me ouvindo bem. Bem-vinda. Vou deixar um recadinho aqui para vocês fixo. Vamos lá. Hoje é a nossa live com o professor Rodrigo Pironti. É uma live de tema muito importante, que vai tratar da gestão de risco e de crise pós-coronavírus. Bem-vindos a todos. Vamos esperar o pessoal chegar. Deixa eu digitar aqui. Logo o professor está com a gente. Vamos lá. Tudo certo então, gente? Bem-vindos. Hoje a nossa live, ó, o professor Rodrigo Pironti já entrou, estão me escutando? A Carla Lima disse que não está escutando nada. Alguém mais está com esse problema? Estão me escutando? Tudo certo? Só me confirmem o áudio para a gente começar. Eu vou chamar aqui o professor. O Solicita, desde a live de ontem, a gente continuou com a promoção de 50% de desconto, mas vai até hoje mesmo, meia-noite. Eu coloquei o link ali para vocês. Olha lá, o Lucas me disse que tá tudo certo, o Jorge também, a Aline também me disse, então eu vou começar aqui. O Jorge Matos, olá Jorge. Deixa eu adicionar aqui o professor. Aqui. Será que foi? Professor? Pra gente começar a nossa live. Olá, tudo bem? Boa tarde. Tudo bom? Graças a Deus, tudo certo. Que bom, seja bem-vindo à nossa live de Solicita. Muito Agora, obrigado. de coronavírus, a gente está com uma live atrás da outra, praticamente. O que é ótimo para a gente também, porque daí a gente se mantém atualizado nesse momento de home office, né, Aline? Legal, é importante. Professor, quer se apresentar para o pessoal primeiro, antes da gente começar? Bom, para mim é um grande prazer participar da live de vocês. Eu sou parceiro da Negócios Públicos há um grande tempo, né? Já desde o início dos eventos, né? Nos primeiros congressos de pregoeiros, dentre outras coisas, a gente é parceiro. E, bom, minha vida inteira escrevi sobre controles internos, gestão de risco, compliance. Hoje em dia, o pessoal diz que compliance é tema novo, eu trabalho há 15 anos com esse tema, né? Para mim nunca foi novo, gestão de risco, compliance, essa questão dos controles internos, das metodologias e etc. Então, é uma realidade importante. A gente precisa, talvez, a maneira de se pensar o tema seja nova. Na administração pública, sem dúvida, é um tema novo, né? Porque é um tema que demanda, talvez, um melhor aprimoramento das estruturas internas da administração, né? A administração, feliz ou infelizmente, né, pelo seu gigantismo, pelo seu tamanho, pelo número de servidores e muitas vezes pela sua demanda, né, que é altíssima, e pelos seus serviços essenciais, etc., acaba tendo mais dificuldade de implementar uma metodologia complexa como é a metodologia de gestão de risco, por exemplo, né? E como no Brasil as coisas funcionam depois, muitas vezes, de exigências normativas, né? A Lei 13.303 veio trazer para as estatais essa nova realidade da matriz de risco, né? Essa exigência da matriz de risco. A IN5 de 2017 já trouxe isso na questão da terceirização dos serviços, e hoje, de alguma forma, você já tem muito mais facilitada o tratamento desse tema de gestão de risco. Mas eu ainda acho que ele é muito tímido na legislação brasileira, né? O próprio projeto de lei, de nova lei de licitações, trata disso no âmbito dos contratos para falar da matriz de risco, principalmente ou obrigatoriamente para as obras de contratação integrada e semi-integrada, mais ou menos como acontece na 13.303. Agora, fato é que a gente precisa pensar de uma maneira diferente. Para mim foi muito, assim, obviamente uma pandemia nunca é positiva, né? A gente está no meio de uma crise, é algo que realmente causa um impacto e um gravame muito grande na relação social, na questão econômico-financeira
e nos contratos administrativos, que é o que a gente vai bater também um papo aqui hoje sobre o reflexo disso nas contratações e no âmbito da administração pública em geral, né? Mas, de alguma forma, isso nos permite repensar um pouco o modelo que nós tínhamos de gestão da administração pública anteriormente, né? Eu vejo o Antônio Neto aqui, participou, me deu um like, ele também é parceiro de negócios públicos. A gente vem falando há muito tempo, né? Eu, o Neto, outros professores, Rony Charles, Marcos Alcântara, Marcos Bittencourt, que estão aqui, eu acabei de ver, Luciano Reis, tantos outros professores, o Davidson Barcelos. Então, todos esses professores acabam trabalhando com a metodologia de gestão de risco aplicada aos contratos e, de alguma forma, estruturando isso para permitir que os contratos sejam, pelo menos, tenham a minimização dos seus impactos, né? Então, trabalhar com risco é trabalhar com isso, é trabalhar um pouco mais com prevenção. E essa crise nos permite repensar um pouco essa estrutura de gestão, né? Nós tínhamos, talvez, uma gestão muito fragilizada do ponto de vista de análise preventiva da administração pública. Então, acho que o que vai ficar... obviamente, eu vou passar com vocês aqui, a gente até produziu um material que vai estar disponível, imagino que até já esteja. Eu acabei passando isso para vocês, né, no Solicita, tá? Eu passei ali um material para que a gente possa estruturar essa gestão de crise na administração pública, né? Como trabalhar um plano de ação básico, né, inicial, que é fundamental, né? Mas é importante que a gente tenha esse repensar de uma estrutura preventiva na administração pública. Então, pessoal, vai ter o material do professor Rodrigo Pironti disponível para baixar. Logo a gente libera o link para vocês baixarem o material. E então, professor, vamos começar. O que é gestão de risco e gestão de crise? Vamos primeiro esclarecer. E qual que é a diferença entre as duas? Ótimo, eu vejo o Paulo Teixeira, ali, um grande professor e amigo, ou seja, essa live tá potente, ela é perigosa para mim, eu tenho que me cuidar aqui, porque, né, a audiência é muito qualificada. A tua pergunta, Aline, inicial, ela é muito interessante, porque, obviamente, a gestão de crise e a gestão de risco tem diferença, né? Eu vejo nesse cenário de pandemia muita gente tratando do tema. Cristiana Fortini, eu daqui a pouco vou começar a fazer a minha eu realmente estou preocupado, que tem bastante gente boa aqui, né? Então, um beijão para a Cris, uma grande professora, uma querida amiga, mas muita gente confunde os conceitos de gestão de risco e de gestão de crise. São coisas completamente distintas e que devem ser melhor estruturadas em um momento como esse. Qual é a diferença básica de gestão de risco e de gestão de crise? Quando você fala sobre gestão de risco, você está falando sobre uma potencialidade de ocorrência do evento. Ou seja, o evento ainda não se materializou. Eu estou tratando com uma possibilidade, portanto, uma condição futura e incerta, tá? De que aquele evento pensado, ou inclusive onde já há um histórico, aquele evento já vivenciado no passado, não se materialize novamente. Então, isso é gestão de risco. Para isso, e depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas para isso eu preciso ter uma metodologia, né, de gerenciamento de risco, e aí você pode seguir as metodologias basicamente padrão, ou pelo menos as sugeridas pelo TCU, né, COSO ERM 2017 ou ISO 31000 2018, são duas metodologias atualizadíssimas sobre gestão de risco, mas são metodologias, né, portanto são conceitos gerais, tá, para fazer a tua estrutura básica de pensar o evento, qual foi a causa que deu origem a esse evento, qual é a consequência que esse evento vai trazer caso ele se materialize, e aí estabelecer os teus planos de contingência caso ele se materialize e preventivos para não se materializar. Portanto, eu trabalho muito, e lá no escritório a gente sempre quando estrutura planejamento de gestão de risco ou estruturas práticas de gestão de risco na administração pública, a gente sempre trabalha com este conceito. Gestão de risco é gestão. Portanto, realizar uma reestruturação do modelo de gestão existente, que deixa de ser aquele modelo que apaga muitos incêndios e que é mais repressivo, que atua, portanto, a posteriori, que atua depois do evento, e passa a ser muito mais preventivo, né? Isso a gente vê, por exemplo, no contrato das estatais
E em alguns contratos nos estados, onde há exigência, por exemplo, de compliance, gestão de risco, como obrigatoriedade para contratar com a administração ou depois de firmado o contrato, a gente vê que já há essa nova metodologia, essa nova realidade de gestão, uma gestão muito preventiva. Então, gestão de risco é isso. Gestão de risco é trabalhar com eventos futuros e incertos para que estes eventos futuros e incertos não se materializem. Ah, mas e se eles se materializarem? Bom, se eles se materializarem, nós temos aí uma outra situação a ser verificada. Precisamos gerenciar uma crise ou não? Porque nem todo evento materializado gera necessariamente um gerenciamento de crise. O gerenciamento de crise, ele só vai ser estabelecido, e essa é uma teoria, até tem um texto meu no próprio Solicita sobre isso, né? E também nas outras páginas em que eu dissemino essas publicações, depois quem quiser pode pedir para você entrar no Solicita, eu acho que consegue esse texto facilmente, Aline. Nesse texto eu deixo claro que, do ponto de vista da minha análise sobre a gestão de risco, né, o gerenciamento de crise, ele só é estabelecido quando se materializa o evento de risco e este evento de risco te gera um impacto na tua matriz de risco 5x5, portanto de índice até 25, de nível máximo, de nível extremo. Então você só teria um gerenciamento de risco, de crise a partir da configuração do nível de risco extremo, onde os níveis de impacto forem altos ou muito altos. Porque eu também posso ter um nível de risco extremo de índice 20, por exemplo, onde a probabilidade é muito alta. Quando a probabilidade é muito alta, na minha opinião, isso não gera um gerenciamento de crise. O gerenciamento de crise ele só é realizado em impactos altos ou muito altos, né, de 20 a 25, depois a gente vai explicar, eu explico essa estrutura de matriz, como é que funciona, né, mais impactos altos e muito altos e, portanto, que geram a necessidade de atendimento de uma crise. Por quê? Porque a crise ela ocorre em relação ao impacto, né? Veja, a Cristiana Fortini está participando aqui da nossa live e ela é mineira, né? Então vou trazer o evento lá do estado dela, né? Que é um evento que, infelizmente, chocou a todos nós, que é o caso de Brumadinho. E veja, Minas Gerais já estava muito preparada, o estado de Minas Gerais já estava muito preparado, porque infelizmente também teve o histórico de Mariana, e as Minas Gerais, tem esse nome em razão disso, né? Tem esse potencial risco a ser concretizado, né? Então, veja que neste evento de Brumadinho, você tem necessariamente impactos muito altos. Por quê? Porque quais são os impactos? Vamos tirar o dano material, né? Porque o dano material talvez possa ser um impacto considerado alto, mas que numa matriz de risco, em razão da probabilidade, não entre no impacto de nível extremo. Mas vamos pegar lá, morte de pessoas, sem sombra de dúvida, impacto altíssimo, né? Vamos pegar lá, dano ambiental, nessas consequências, né? nessas condições, como foi Brumadinho, extremamente alto o dano ambiental. Né? Risco à saúde das pessoas, né? Extremamente alto. Então, todos esses impactos pensados, se concretizados, vão ter que necessariamente estabelecer um gerenciamento de crise. Eu sou muito amigo do Rodrigo Fontenelle, que tem, na minha opinião, um dos livros mais brilhantes sobre gerenciamento de risco do Brasil. Ele é controlador geral hoje do estado de Minas Gerais, né? E numa das palestras que nós dividimos, ele me falou sobre como foi a atuação do governo do estado. Foi imediata e que deu conta de resolver todas essas questões, porque havia um plano de gerenciamento de crise. Veja, o Raul Siqueira, que inclusive é Proética no Brasil, controlador do estado do Paraná, também está nos assistindo, fico muito feliz. Então, se você tem um gerenciamento de crise, você consegue dar vazão a estes eventos de impacto alto e muito alto, que geram um nível de risco extremo e que precisam ser observados. Isso vai fazer com que nós tenhamos a ativação da crise, que é outra coisa daí, Aline. Então, veja, para responder a tua pergunta, para você ver como uma pergunta simples de uma frase gera toda uma discussão. Então, o gerenciamento de risco é diferente do gerenciamento de crise? Sem dúvida, o gerenciamento de risco trabalha com gestão global de um evento futuro incerto que nós não queremos que se materialize. Todos os eventos podem se materializar. Numa matriz de risco, vamos imaginar, nós temos 100 eventos. Dos 100 eventos, vamos imaginar que 50 se materializem.
né? Não conseguimos evitar 50 eventos de risco. Ótimo. Vamos partir então para a análise dos planos de contingência. Para esses planos de contingência, nós vamos na nossa matriz e vemos quais são os riscos que se materializaram que estão em níveis extremos. Desses 50, são 5. E quais desses de nível extremo têm impacto alto e muito alto? Desses 5, né, tem impacto muito alto ou alto, 3. Então, estes 3 é que vão passar para um outro nível e gerar um plano de gerenciamento de crise, que aí é um pouco do material que eu elaborei, e nós vamos ainda nesses eventos verificar se a crise vai ser ativada ou não. Porque vamos pensar no Covid-19. O gerenciamento da crise, que é o gerenciamento de crise já foi ativado ou não? Na minha opinião, no Brasil, o gerenciamento de crise não foi ativado ainda. Muito embora alguns estados tenham um direcionamento isolado sobre a crise do Covid, né, nós ainda temos eu diria, um relacionamento social livre. Né? Nós ainda não tivemos, nós tivemos uma regulação, essa regulação foi uma regulação que inclusive nós lá discutimos em vários grupos até onde o poder público pode intervir até onde o poder de polícia vai, etc. e tal, mas independentemente desse tema, né, porque não é o tema da nossa discussão, fato é, na minha opinião, o gerenciamento de crises ainda sequer nos contratos administrativos foi imaginado, porque a gente ainda não viu o reflexo dessa crise nos contratos. Então, o que vai acontecer é que uma crise institucional, nesse caso uma pandemia global, né, vai gerar um reflexo contratual futuro e incerto, que se você não tem matriz, se preocupe, porque se a tua matriz sequer prevê um plano de continuidade, você vai ter que apagar um incêndio, então você vai ter que esperar esse incêndio, e a partir daí nós vamos pensar em como estruturar um plano de gerenciamento de crise para aquele contrato. Mas vamos pensar o seguinte, para quais contratos eu ativo a crise? Vamos imaginar que de todos os contratos que a administração tenha, você tenha lá 20 contratos que tenham gerado uma crise contratual importante e que gerem reflexos na estrutura da administração, serviços essenciais e outros serviços. Né? Quais deles eu ativo? Então eu preciso ter dentro do meu plano de gerenciamento de crise os níveis de ativação da crise. Porque, veja, eu vejo aqui, né, Raul, Cristiana, Marcos, vários outros professores, né, Felipe e tal, todos esses professores que já participaram de estruturas da administração pública sabem o seguinte, né? Cristiana, por exemplo, foi controladora, Raul é controlador e tal. A controladoria do Estado, do município, etc., é limitada em número de servidores. Eu não tenho como dar vazão a 20 crises ao mesmo tempo, porque eu não tenho servidor suficiente, ainda que eu trabalhe 24 horas, então eu vou ter que priorizar. Então a gestão de crise é, como a gestão de risco, uma priorização constante da atividade da administração. E aí eu preciso ter níveis de ativação de crise. Né? Todos esses modelos, inclusive a minha palestra no Congresso de Pregoeiros desse ano seria justamente sobre isso, né? Sobre essa modelagem. Então, a gente prorrogou isso para o segundo semestre, mas vamos conversar sobre isso lá no Congresso de Pregoeiros. Né? Mas fato que eu preciso ter esses níveis de ativação. Né? E aí eu tenho que, dentro dos níveis de ativação, ver qual é o nível da crise. Então, a depender do nível de crise, né, de impacto e de condições de resolver, é que eu vou gerenciá-la primeiro ou não em relação às várias crises que foram. E aí a gente chama novamente Brumadinho. Né? Brumadinho, você teve várias crises que se sucederam em um único evento. Né? Então você teve crise na saúde pública, crise ambiental, crise econômica, né, da região, uma crise social. Então você tem todas essas crises. Quais atender de forma prioritária? Né? Então isso é fundamental. Então, Aline, a tua pergunta de uma frase, se eu conseguir responder aí, eu fico feliz. Acho que é isso. A professora até respondeu um pouco da segunda pergunta, que seria: quais os impactos desta pandemia de coronavírus na gestão de crise e de riscos nos contratos administrativos? Ótimo. Então, essa excelente pergunta. Eu, na verdade, acho que a gente sequer pode ainda imaginar os impactos que esta crise do Covid pode ter nos contratos. O que eu posso te dizer, e aí de uma forma muito concreta, a gente já sabe que o poder público está tomando algumas iniciativas, inclusive tem um projeto de lei votado hoje, o 1179 de 2020, né, do senador Anastasia, senador mineiro, que dentre tantas outras coisas também estabeleceu o que é ou não
a força maior, né, ou a imprevisibilidade, dizendo o seguinte, ó, aumento de tributo, aumento de inflação, dentre outras coisas, não é imprevisibilidade. Não Bom, então veja, se isso não é imprevisibilidade, eu não posso pedir revisão. Quem disse? Né? Porque, veja, lá no artigo 65, inciso segundo a linha D, você tem que fatos imprevisíveis ou previsíveis e de consequências incalculáveis. Então, qual foi a consequência daquele fato imprevisível que, inclusive hoje, né, obviamente que esse projeto depende de aprovação, foi votado no Senado hoje, mas depende de aprovação na Câmara e tudo, projeto 1179/2020, mas quais são essas consequências nestes contratos e, em razão disso, qual é a imprevisibilidade desses eventos para aquele contrato e qual é a consequência disso? Ela é calculável ou ela é incalculável? Então, tudo isso, na verdade, gera uma discussão e um debate jurídico muito forte. E aí, Aline, eu vou te dizer o seguinte, eu tenho, em todos os eventos da Negócios Públicos, eu gosto muito da Negócios Públicos porque vocês me dão liberdade de falar o que eu quero, né? Porque eu sou assim, eu acabo, ou seja, eu tenho a minha opinião e eu falo mesmo porque eu acho importante. Mas, veja, quando a gente trabalha com essa lógica de impacto nos contratos administrativos, e isso eu tenho falado muito, a gente tem que deixar a lógica do direito administrativo autoritário. O direito administrativo sancionador, autoritário, aquele direito administrativo que aplica a sanção, que quer cobrar a execução contratual fielmente como está escrito no contrato, que não entende o particular que quer cobrar a revisão, quando na verdade não é muito caso de revisão, mas ele... Ou seja, essa, eu diria... falta de honestidade, né, de cordialidade recíproca, ela tem que deixar de existir numa crise desse tamanho, né? O princípio da solidariedade, da realidade e tantos outros princípios norteadores da boa relação humana tem que prevalecer, né? Então, eu sou muito adepto de que nestes planos de gestão de crise, inclusive no plano sugerido por mim lá naquele material, tem isso, na fase, se não me engano, 5 do plano, né, que vai trabalhar com esse compartilhamento de informações e este relacionamento para a solução do caso concreto. Então, neste relacionamento contratual de serviços públicos essenciais, de condições ou contratos que são prioritários para atendimento do pós-crise, contrato de merenda escolar, contratos de fornecimento de utensílios, materiais, ou questões de saúde pública, né? Então, todos esses contratos que têm um atendimento direto à finalidade pública pretendida, isso tem que ser consensado, né? Eu vejo aqui a Neiliane lá do estado do Pará, né? E eu gostaria de parabenizar, por exemplo, o estado do Pará, porque esses dias eu recebi uma notícia, inclusive do controlador-geral do estado, auditor-geral do estado, Giuseppe Mendes, que me disse o seguinte, olha, aqui no estado a gente fez uma comissão entre Ministério Público, Tribunal de Contas, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual Federal, Tribunal de Contas, representante do Tribunal de Contas da União, Auditoria Geral do Estado e as secretarias envolvidas para decidir as questões do Covid numa mesa única. E eu acho isso fundamental. Por quê? Porque você não pode decidir a aquisição de um medicamento, a aquisição de uma situação X ou a prestação de determinado serviço, e daqui 5 anos você ter a preocupação de ser questionado no âmbito do Ministério Público, do Tribunal de Contas, etc. Esse é um grande problema, porque daí você vem para o direito administrativo do medo, né, para o famoso apagão das canetas, né? Então, isso tudo, o Anderson Pedra, que está nos assistindo aqui, também fala muito bem desse tema, né? Então, isso tudo nos preocupa, porque daí você volta para aquele direito administrativo autoritário. Então, o fato é, os impactos, na minha opinião, eles são de 2 ordens, né? A professora Caroline Rodrigues também está aqui, fala muito sobre a execução dos contratos. Esses impactos são de 2 ordens, na minha opinião, na execução dos contratos, né? A execução mesmo, de como vai se dar a execução, porque muitos desses contratos tiveram a execução exaurida nesse período, né? E aí, como é que fica, né? Por exemplo, remanescentes de obras que não tiveram a sua continuidade, né? Ou que não foi estabelecida uma prioridade, isso vai ser reequilibrado ou não? Então, os problemas de execução
e os problemas do reequilíbrio econômico-financeiro. Então, essas são as duas consequências gravíssimas que, na minha opinião, se a estatal, se a administração pública não tinha um gerenciamento de risco adequado, né, não precisa ter plano de gerenciamento de crise, porque ninguém estaria tão preparado para uma crise nesse sentido, né? O Raul está dizendo que aqui no Paraná também tem resolução conjunta. Raul, me desculpe, eu não tinha conhecimento, mas fica aqui o meu registro. Então, parabéns também para o Estado do Paraná nessa solução conjunta. É fundamental, né? É fundamental esse consenso. Mas se não tinha gerenciamento de crise ou de risco, não vai sair tão fácil dessa solução. Por isso, Aline, que eu estabeleci e elaborei esse material. Porque o que eu pensei foi o seguinte, assim, a gente precisa entregar para os órgãos públicos o mínimo daquilo que eles precisam para sair dessa crise com metodologia. Porque se não tiver metodologia, não sai. Você vai ser atropelado pelos eventos. Monta um comitê de gestão da crise contratual. Esse comitê vai ter reuniões periódicas. Nessas reuniões vão ser avaliados quais os contratos entrarão ou não em discussão. Desses contratos vai haver priorização dentro de uma matriz de risco do comitê. Então, o comitê vai fazer uma matriz de risco e daí estabelecer o seu plano de comunicação com os particulares. Ou seja, se você não fizer essa lição de casa, você não consegue falar com o teu contratado. Perfeito. Professor, o Eduardo perguntou aqui: o que a atual crise poderá fornecer de subsídio para a elaboração de um plano de contingência para situações destas no futuro? Ah, ótimo. Então, veja, a pergunta do Eduardo ela é muito boa, porque o plano de contingência ele é estabelecido... Vamos então só relembrar a teoria, né? Então, o plano de contingência, na verdade, ele é o plano de ação decorrente da materialização do evento, tá? Então, pensei no evento, o evento se materializou, eu já tenho que pensar em como resolver este evento materializado, né? Então, o que esta crise, essa é a pergunta do Eduardo, o que essa crise vai nos trazer de positivo, né, ou pelo menos de situações concretas que possam ser utilizadas num plano de contingência no futuro. Eu não tenho dúvida de que inúmeros aspectos, principalmente, né, e o Marcos Bittencourt passou por aqui, fala muito desse tema, o Antônio Neto também, né, de inovação e etc., e questões de vinculação à nossa vida, à tecnologia, né, à realidade virtual. Não tenha dúvida de que a questão de relacionamento social, essa crise nos planos de contingência vai trazer. Ninguém estava preparado para o home office. Ninguém estava para tanto tempo de home office, ninguém estava preparado para entregar os seus serviços de forma remota por tanto tempo. A gente poderia até dizer o seguinte: não, meu escritório funciona uma semana e meia, né, sem atender clientes, sem viajar, sem ir no cliente, sem... Agora, plataformas virtuais reais, aquelas relacionamentos efetivos onde as pessoas não se encontram, mas resolvem os problemas, isso a gente não está acostumado ainda. A gente está aprendendo, eu acho que a gente está aprendendo muito bem, né? Porque a ocasião faz um pouco o ladrão, a gente fica, né, vinculado a essa nova realidade, mas fato é de que, sem dúvida, um cisne negro, na minha opinião, fato é que a gente precisa necessariamente ter essa nova modelagem, né? A Negócios Públicos, eu vejo o Rui Mário participando ativamente aqui, a Negócios Públicos sempre se preocupou muito com isso, né? 2 semanas atrás eu estava com o Rui e com o Rudy discutindo plataformas de tecnologia para vários cenários da administração pública, e eu acho que esse é o cenário futuro. Esse é um dos pontos, por exemplo, num plano de continuidade do negócio. Se o teu negócio não tiver, né, como atender de forma efetiva o teu cliente através de uma situação remota, a gente vai ter problemas. Então, esse é um aspecto. Outros aspectos, matriz de risco. A matriz de risco era sempre um patinho feio, porque é uma atividade meio que te gera necessariamente muito trabalho, as metodologias não são simples, né? Eu tenho até um texto que eu critico, por exemplo, a instituição de gestão de risco e de pregão e de compliance por pregão ou por técnicas licitacionais que não conjuguem a notoriedade, né, a lógica de técnica do profissional, porque não é simples de fazer, e muitas vezes a administração não quer gastar com aquilo, né? Não quer ter uma estrutura para envolver esse novo cenário de uma atividade meio, está preocupado com o fim. Essa é uma nova realidade. Quem não tiver gestão de risco no futuro está completamente fora de qualquer situação emergencial
que se materialize, né? Então, e os tribunais de contas, o Ministério Público, os órgãos de controle em geral, acho que até o próprio Poder Judiciário vai começar a se preparar melhor para esse tipo de situação, né? Perfeito. Acho que é isso. Pessoal, a gente também está transmitindo, professor, lá pelo Solicita. Essa mesma live está passando ao vivo lá, solicita.com.br, para quem não consegue acessar o Instagram, que tem gente ainda trabalhando nos órgãos públicos, né, fazendo revezamento. Sem dúvida. Muitos órgãos, o Instagram é bloqueado, então a gente está transmitindo lá no Solicita e a gente recebeu uma pergunta de lá, da Renata. Ela perguntou assim: no mapa de riscos da contratação, deve prever essa gestão de riscos? Mas e a de crise? Precisa ser inserido no estudo preliminar ou no termo de referência? Ótima pergunta. Não, veja, o gerenciamento de risco, ele deve ser inserido, sem sombra de dúvida, nas contratações públicas. Hoje, a única exigência legal que nós temos, né, é do mapa de risco na IN5 e da matriz de risco em obras de contratação integrada e semi-integrada da Lei 13.303. Então, eu tenho que ter a matriz de risco, né, no meu planejamento e como um anexo do meu edital, para dizer para o meu particular, se esse risco, para o meu contratado, se esse risco se materializar, quem é que vai ser o responsável pela solução desse risco no futuro? Então, neste sentido, eu tenho essa obrigatoriedade. O plano de gerenciamento de crise, ele não está dentro deste momento do planejamento de contratação ou das contratações públicas. Este plano de gerenciamento de crise, como falei na pergunta lá inicial, ele deve ser estruturado a partir da elaboração de uma matriz de risco e da verificação dos riscos extremos. Seleciono, priorizo esses riscos extremos e, a partir disso, elaboro para estes riscos o meu gerenciamento de crise, que pode se materializar em qualquer fase da contratação, né? Se eu estiver pensando, por exemplo, que o meu gerenciamento de crise é um gerenciamento de crise reputacional por uma fraude num pregão, e esta fraude se materializou e gerou, por exemplo, reportagens em âmbito nacional, jornal, né, periódicos nacionais, WhatsApp, todas as mídias sociais, né, fantástico, ou seja, se a reputação da estrutura se materializou e foi prejudicada no nível deste de crise, obviamente que daí eu tenho o start desse gerenciamento de crise dentro, por exemplo, da fase, inclusive, de seleção do fornecedor. Então, isso é um outro equívoco, Aline, que muitas pessoas acabam tendo, né, de que por eu tratar de apenas eventos que se materializam, eu estaria sempre na fase de execução do contrato. Não, isso é equivocado, porque os eventos podem se materializar na fase, inclusive, de planejamento. Por exemplo, a péssima elaboração de um termo de referência, né? Sem consulta de preço adequada, sem análise de objeto, de escopo pretendido, sem a viabilidade ou a análise de necessidade. Tudo isso, obviamente, vai fazer com que eu possa ter um gerenciamento de crise, inclusive na fase de planejamento, se aquele evento que se materializou era um péssimo termo de referência, por exemplo, que gera uma consequência incalculável numa contratação que eu precise emergencialmente. Perfeito. Pessoal, o material do professor Rodrigo Pironti já está disponível, eu coloquei fixado ali o link, tá? Mas vocês podem digitar também depois da live, conteúdo.negociospublicos.com.br/Covid-19. Tá? Vocês conseguem acessar também pelo link na bio do Solicita. Professor, tem mais uma pergunta que veio lá do Solicita, se existe concretamente, do Davi, se existe concretamente sugestão de composição de comitê de crise. Sim, sem dúvida. E no material tem, inclusive, Davi. Eu não sei se o Davi já teve acesso. Pela pergunta, acho que ele ainda não teve acesso, né? A gente acabou de disponibilizar. Então veja, neste material, vamos lá, nesse material a gente tem lá fase 2, está aqui na minha tela aqui. Fase 2, criação de um comitê de gestão de crise, entre parênteses, crise contratual. Eu não estou preocupado nesse material com a crise institucional, senão a Inês é morta, ou seja, cada um no seu quadrado, como diria, né, a música. A gente precisa ter efetivamente uma estruturação adequada. Então, criação de um comitê de gestão de crise contratual, etapa 1. Elaboração de ato formal de criação de comitê. Essa etapa 1 tem 3 alíneas, A, B e C. O que eu tenho que fazer, quem tem que compor e etc. Etapa 2, estruturação da matriz de risco. O que tem que ter?
Etapa 2.1, a matriz de risco especificamente, probabilidade, impacto e nível de risco. E os planos de ação. E eu sugiro ali 3 planos de ação. Então, macro, né? Tudo macro. Eu, obviamente, veja, a gente fez uma situação concreta dessa aqui, ali, só para você ter uma noção, este mesmo plano que eu soltei aqui com 5 etapas, né? Desculpe, 5 fases e com 10, 12 etapas, já foi concretizado com 256 etapas. Então, isso depende de cada estrutura, do tamanho da estrutura. Isso, vamos deixar claro, né, Aline? A gente está disponibilizando no Solicita como um plus, como um início. Mas ali já tem, por exemplo, quem eu sugiro para integrar o Comitê de Gestão de Crise. Na minha opinião, o Comitê de Gestão de Crise tem que ser integrado por alguém da primeira linha de defesa, portanto, da área demandante. Então, vamos imaginar, problema do contrato na saúde, tem que ter alguém que entenda. O Silvio Guide está aqui nos assistindo, que é um brilhante advogado da área da saúde. Então, contrato da saúde, quem é que vai atender esse contrato da saúde? Né? Quem que entende desse contrato? Quem que atende esse contrato? Quem que é a pessoa responsável? Porque não dá para o Pironte decidir sobre um gerenciamento de crise na saúde, sendo que eu, efetivamente, não sou médico, não sou fisioterapeuta, não estudo saúde, né? E, portanto, não conheço realmente do problema. Né? Eu preciso, efetivamente, ter alguém que entenda o problema. Então, primeira linha de defesa. Responsáveis pela segunda linha de defesa. E aqui eu sugiro que participe alguém do controle interno, né, e do jurídico, como consultados. Tá? Aqui eles não são responsáveis no comitê, eles são consultados. Então, o jurídico tem um representante de controle interno também para dar vazão a essa crise, para não parar, né, para o negócio não ficar travado. E também alguém da alta administração, que pode ser um representante. Então, não vai ser o prefeito, o presidente da estatal, o diretor da estatal, pode ser um designado. Então, pode ser lá um chefe de gabinete. Mas ele vai falar pela estrutura da administração, pela alta administração, para as coisas funcionarem, porque senão as coisas não vão funcionar. Né? Então, o pensamento sempre na agilidade, sabe? Eu acho que é isso. Professor, e com o coronavírus, os órgãos e entidades deverão rever o planejamento das contratações? Vai ter que tudo ser revisto agora? Então, é bem interessante, porque, sem dúvida, alguma coisa, ou boa parte daquilo que foi planejado vai ter que ser revisto. Né? Você teve contingenciamentos orçamentários ou reestruturações orçamentárias, né? Readequação de orçamento. Você teve, necessariamente, impactos sociais graves a serem atendidos, né? Execuções contratuais que já não se sustentam mais diante de um novo cenário, né? Que é um cenário de atendimento à crise, de manutenção básica da estrutura da administração e de atendimento aos serviços essenciais. Né? Então, tudo isso vai fazer com que você tenha que reestruturar o teu planejamento contratual. Né? Então, o teu plano de contratações pode sofrer, sem sombra de dúvida, alteração. Né? E não há nenhuma ilegalidade, nenhuma imperfeição nisso. Ou seja, o que nós estamos vivendo é uma situação completamente fora de contexto. Né? Hoje eu estou em home office, vocês podem ver, né? Não tenho sequer ido ao escritório a gente se reestruturou dessa forma e estava hoje com os meus filhos brincando no parquinho pela manhã, porque eu tenho que ter 1 hora com eles, senão eles destroem a casa inteira, né? E eu estava brincando com eles no parquinho e tinha um vizinho do primeiro andar conversando comigo e ele falou o seguinte: você viu a informação? Ele tem muita fake news e etc e tal, mas nesse eu acredito porque ele é uma pessoa que ele vai atrás. Você viu a informação de que as escolas só vão voltar em agosto? E aí eu pensei, agosto? A gente está em abril. Como é que as escolas só vão voltar em agosto? O que eu quero dizer com isso? Sendo verdade ou não, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a uma semana. Eu não acredito realmente. Pelo que a gente vem assistindo no mundo, eu imagino que em junho, julho, essa é a minha percepção, né, tudo já vai estar perfeitamente estruturado, com a vida social em movimento. Né? Porque o Marcos Bittencourt, até esses dias eu estava conversando com ele, porque a gente tomava muito café, e a gente teve que tomar cafés virtuais. Eu falei, Marcos, escute, quando é que nós vamos tomar café de novo? E ele falou o seguinte: Rodrigo, eu vou te falar uma coisa, eu espero que logo, e eu acho que vai ser logo, porque nunca a comunidade internacional esteve voltada para um único inimigo só.
E a gente tem, ou seja, eu acho que um medicamento, alguma coisa vai acontecer. Então, na minha opinião, logo a gente vai voltar à vida social. Mas fato é, as pessoas já não sabem mais o que pensar nessa crise, né? A gente está vivendo uma nova realidade. Então, o que eu te digo? Certamente a gente vai ter que replanejar toda a estrutura da administração, estes contratos, para ver o que vai sobrar depois dessa peneira, né, do Covid-19. E a matriz de risco, nesse caso, é essencial, né, professor? Sem dúvida, sem dúvida. Por quê? Porque você precisa de uma metodologia. Hã? E como montar uma, então? Então, a pergunta é ótima. Sem dúvida, a matriz de risco ela é essencial. E por que ela é essencial? Porque eu preciso de uma metodologia. E essa metodologia ela só me é dada pelo gerenciamento de risco. Não adianta ser qualquer matriz. Tem que ser uma matriz de risco com metodologias balizadas, né? Metodologias internacionais. O próprio TCU sugere no referencial básico de gestão de risco e outros, né? O Supremo Tribunal Federal e outras estruturas sugerem nos seus referenciais ISO 31000 e COSO 2017 ERM, né? Que vão trabalhar com uma metodologia adequada para satisfazer esse risco. Mas por que isso é fundamental? Porque eu preciso realmente ter um mapa, uma matriz. O mapa é o registro do risco, né? Da IN5. Ter uma matriz. E, principalmente, se eu não tiver uma matriz, eu não tenho a consequência dessa matriz, que é o plano de continuidade do meu negócio. Tem um artigo que eu escrevi, que também está no Solicita, nas minhas redes sociais e etc. Né? E tudo isso que a gente coloca no Solicita, a gente também coloca no escritório. Eu estava vendo ali a pessoa perguntando que se eu não for no Solicita, primeiro se cadastre, se inscreva, né? Porque vale muito a pena, né, estar no Solicita. A gente que está lá todo dia vê a quantidade de matéria, de links e de reportagens que são e de textos que estão lá e que nos ajudam, mas tem lá na página do escritório também esses textos e etc. E eu escrevo isso num texto dizendo o seguinte: a gente tem que se preocupar com a continuidade do nosso negócio. Como a gente se preocupa com a nossa vida. Então as pessoas dizem assim, para que eu vou ter gerenciamento de risco? E a minha resposta é, você tem seguro de vida? Tem. Você tem seguro de casa? Tem. Você tem seguro de carro? Tem. Você tem plano de saúde? Tem. Você tem previdência privada? Tem. Você tem tudo isso na tua vida pessoal. Por quê? Porque você quer que, se um dia você bater o carro, você não sabe se vai bater, e não sabe se quando você bater, o valor da tua franquia, que normalmente é alto, vai cobrir aquela lanterna, mas você tem. Por quê? Porque você quer que, quando você bata, se o valor for muito alto, você não seja surpreendido, você está se prevenindo. Então, você é coerente com a tua vida pessoal e não é coerente com o teu negócio. É isso que me assusta. Então, a gente precisa começar, dentro dessa crise, a ter coerência com os nossos negócios. E ter coerência com os nossos negócios é ter gestão de crise. Então, Aline, a tua pergunta ela é excepcional de que, por que eu ter gestão de crise? Porque se eu não tiver gestão de risco. Porque se eu não tiver gestão de risco, eu não estou sendo coerente. E não é coerente com o meu negócio. É coerente com o interesse público que eu, quando servidor, quando aprovado em concurso público, jurei defender. Portanto, você está incoerente com a tua própria administração. Isso é fundamental. Eu tenho dito muito isso, mas é uma perspectiva que eu acho que é relativamente importante de se ter, né? Perfeito. Tainá, não são somente assinantes que têm acesso ao material, basta acessar o link lá e baixar, está liberado para todo mundo. Mas se você assinar, você tem hoje, até meia-noite, tem 50% de desconto no Solicita. A Cris perguntou aqui, professor, que é uma questão recorrente lá no TCM São Paulo. Se sua participação no comitê de crise não gera algum conflito futuro quando do controle efetivo. Olha que interessante. Deve ser a Cristiane Stropa, do Tribunal de Contas do município de São Paulo. Eu acho que sim. Se ela é brilhante professora, é uma brilhante professora, amiga, querida, etc. Fico muito feliz que ela esteja participando. Muito boa a pergunta. Veja, eu não me preocupo, Cris. Eu estou imaginando que é a Cris Stropa, como você chamou de Cris, eu vou chamar de Cris. Eu não me preocupo, Cris, neste momento. Veja, qual é a lógica dos tribunais, na minha opinião, portanto vou responder de forma já objetiva. Não há nenhum conflito na participação dos órgãos de controle neste comitê institucional, né, global de gerenciamento de crise.
Por quê? Porque nós temos 3 tipos de controle, né, que são autorizados, inclusive nas leis orgânicas dos tribunais de contas. O controle preventivo, o controle concomitante e o controle posterior. Nós estamos acostumados no direito administrativo autoritário sancionador a trabalhar com um tribunal de contas que realiza única e exclusivamente controle posterior, sancionador, e não controle concomitante. Veja, o que ele vai estar fazendo, e isso é importante, no Comitê de Gerenciamento de Crise, é acompanhando os gastos do governo, acompanhando as contratações, acompanhando, portanto, os aspectos estruturais daquele contrato, daquele negócio jurídico. Mas, e portanto, ele não está executando, ele não realiza o mérito administrativo, ele só diz o seguinte: eu estou acompanhando. Ou seja, fique tranquilo, porque o que você está fazendo parece adequado. Agora, vamos imaginar, contrato de um pregão para aquisição de... Um pregão não, desculpe, porque agora a gente está na dispensa, né, pela lei 3979. Então, uma dispensa de contratação, né, para aquisição de máscaras, ou para aquisição de álcool gel, ou para aquisição de qualquer coisa, de cadeiras para as estruturas ou para hospitais de campanha, né? Então, essa aquisição de cadeira para o hospital de campanha entrou na dispensa. O Tribunal de Contas veio e fez, dentro do Comitê de Gerenciamento de Crise, uma verificação concomitante. Daquele processo formal que ele verificou, não houve irregularidade. Daqui 4 meses... já se estruturou o hospital de campanha e etc e tal, vem pela Controladoria Geral do Estado, vamos agora puxar o exemplo, tirar do TCM de São Paulo, eu vejo que o Raul está acompanhando a live toda, vem pela, e ele tem um compliance efetivo, está de parabéns o Estado do Paraná nesse sentido, vem pelo lá o canal de denúncia da Controladoria Geral do Estado do Paraná, uma denúncia, ó, escute, sabe aquele contrato que você na comissão institucional estava validando? Então esse contrato tem uma irregularidade. E essa irregularidade, ela é uma irregularidade em razão de uma fraude, um conluio que você não tinha como saber, tribunal. Veja, a má-fé, ela sempre vai ser... Aí entra o controle posterior. O controle concomitante, ele não é validador do mérito administrativo. Ele só diz, estou acompanhando. Ou seja, os vícios administrativos que poderiam ser cometidos... não serão. Vou te dizer por quê. Tem casos em que eu sou advogado aqui no Tribunal de Contas do Estado do Paraná ou de outros tribunais de contas, Cris, que a gente vê contratos serem anulados por vícios de nulidade que o tribunal está dizendo porque não cumpriu o requisito da lei X. Ah, depois de 5 anos de execução você vir dizer que eu não cumpri o requisito da lei. Então, por que você não acompanhou? Então, esse acompanhamento é para dizer, formalmente o contrato está ok, mas o mérito, o Tribunal de Contas não interfere. Então, o controle concomitante, ele não vincula o tribunal no mérito da decisão e nem em fraudes cometidas. Daí entra o controle posterior, mas só se for necessário. O grande problema é que o Brasil, no controle posterior, faz o que deveria fazer no preventivo, porque não tem gestão de risco, e faz o que deveria fazer no concomitante, porque não tem servidor e nem estrutura de gerenciamento de crise adequada para fazer esse controle, né? Vejo agora o Rodrigo Fontenelle, acabei de mencionar o livro dele. Hoje a gente tem vários controladores de Estado participando aqui, Aline. Também, ele como o Raul, tem um controle interno brilhante, né? Então, fico muito feliz da participação de todos. Beleza. Professor, e agora um caso prático. A Renata do Solicita perguntou, pelo Solicita, né? Em contrato em execução, o qual não foi previsto gestão de crise, como podemos tratar serviços terceirizados sem a devida execução, como apoio administrativo e limpeza? Bom, veja, você não, pelo que eu entendi, você tem um contrato em execução e não teve uma gestão de crise. Portanto, você não tinha um plano de continuidade, né? Você não tinha uma matriz de risco nesse contrato e, durante a execução, você teve problema em razão do Covid. Este problema, como tratar? Estou imaginando que a pergunta é essa, né? Se não foi exatamente isso, ela pode perguntar de novo. Eu teria que ter esse comitê de crise ou posso criar esse comitê agora? Pode criar. Você não precisa ter a tua matriz de risco nos contratos para criar um comitê de gerenciamento de crise.
Até porque, muitas vezes, a crise ela nos acomete de forma repentina, né? E esse é um dos pontos que eu iria trabalhar bastante, que vou trabalhar agora em agosto, né, no Congresso Pregoeiros, mas veja, a partir do momento que você é acometido por uma crise e não tem matriz de risco, isso não quer dizer que você não tenha um plano de continuidade, ou não queira ter. É por isso que esse material que a gente elaborou, ele demonstra quais são as fases que você tem que passar para, nesse contrato específico, estabelecer o relacionamento com o teu particular, né? Fundamental isso. Senão, você não, com o teu contratado, senão você não consegue ter efetivamente uma solução para esse contrato. E aí eu vou te dizer o seguinte, eu já vou deixar um recado aqui que normalmente eu faço nos encerramentos, né? Gestão de risco é relacionamento. Gestão de risco e plano de continuidade do negócio é relacionamento. Equipare o teu contrato... Como é que é o nome dela? Desculpe. Renata. Equipare o teu contrato, Renata, a uma relação conjugal ou uma relação de amizade. Quando você tem um problema nessa relação conjugal ou nessa relação de amizade, você não consegue impor aquilo que está escrito no teu contrato. Por quê? Porque a tua visão nunca vai ser a visão do outro. O que você vai precisar nessas horas de diálogo, né? Me lembro, e digo isso muitos nos eventos, né? No começo do meu relacionamento, fui no meu terapeuta, eu sou 10 anos, 11 anos, vou fazer 11 anos agora em maio, se Deus quiser já não em confinamento, né? Mas vou fazer 11 anos de casado em maio, estou 11 anos feliz, faz 11 anos eu faço terapia, né? Mas no segundo ano ali eu cheguei para o meu terapeuta e falei, doutor, eu quero me separar dessa mulher que ela arrebenta com a minha vida. Ele falou, por quê? Eu falei, eu deixo o paletó na sala, a escova de dente e ela só reclama, né? E aí o meu terapeuta falou bem assim, Rodrigo, deixa eu te falar uma coisa, você está enxergando o teu casamento, o teu relacionamento como um contrato, e contrato foi feito para dar errado, é por isso que tem cláusula rescisória e multa. E a rescisão, ela é drástica e a multa necessariamente é alta. Porque eu cheguei para ele e falei bem assim, doutor, a única coisa que eu não quero é perder, eu quero manter o maior número de amigos e o meu patrimônio. Ele falou, você vai perder amigo, vai perder patrimônio. Então, se ela entrar nessa discussão de gerenciamento de crise, querendo impor o contrato, não vai sair nada. Quem é que vai resolver? Poder Judiciário. E ir para o Poder Judiciário é não ter solução para o caso concreto. É isso que me angustia. Se a gente for pensar no Poder Judiciário para resolver todos os problemas da crise, primeiro, o Poder Judiciário não tem condições de dar resposta a tudo. Segundo, você não vai resolver nada, porque você vai ter o Poder Judiciário abarrotado em processos que já são extremamente morosos e um contrato administrativo de terceirização de serviço como esse que mencionou a Andrea, não pode esperar 6 meses para uma liminar, para conseguir reverter uma liminar no Tribunal de Justiça. Então eu preciso ter uma solução consensual. Chama o particular, senta na mesa e consensa. Ah, Rodrigo, eu não posso consensar. Quem é que diz que não pode? O ministro Benjamin Zindler, num texto que também tem meu no Solicita, em 2018 tem um acórdão brilhante dizendo não vou punir essa pregoeira por causa do princípio da realidade. Eu estou sentando no lugar dessa pregoeira, me colocando no lugar dela e não aplico penalidade nela. Porque se eu estivesse no lugar dela, o ministro Benjamin Zindler diz isso, não me lembro o nome do acórdão, mas está lá no Solicita, né, no texto. Mas ele diz isso claramente, né? Não aplico a penalidade, porque se eu me colocasse no lugar dela, eu faria a mesma coisa. Princípio da realidade, artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E qual é a realidade que nós estamos vivendo? A realidade que nós estamos vivendo é de um filme que chama Contágio, que há 8 anos atrás nós achávamos que era ficção científica. E hoje a gente está confinado na mesma ficção que nós estávamos extasiados comendo pipoca num cinema em que você poderia abraçar a pessoa do teu lado. Hoje a gente fica pensando no meu café virtual com o Marcos Bittencourt, ele falou justamente isso. Quando é que a gente vai voltar para o cinema? Você vai voltar para o cinema com álcool gel, paninho na mão. Se a pessoa sentar do teu lado, você já não vai querer mais aquela cadeira, ou seja, você vai ter um receio de tudo. Então, é fundamental que a gente repense o consenso na administração. Se a gente tiver uma administração autoritária, e isso vale, veja, Rodrigo Fontenelle, que está aqui, Raul Siqueira, que está aqui, meu colega Giuseppe Mendes, lá do Pará, que mencionei, né, que a Neiliane está aqui, todas essas pessoas dos órgãos de controle interno e aqueles de controle externo que estão aqui, né, assistindo a live, etc. Se não tiver essa análise, que eu já vejo, todas as pessoas que comentei têm esse perfil, né, de diálogo, você não sai, né, de uma crise como essa, não sai. Daí vai separar, vai rescindir o contrato mesmo. Pessoal, eu vou só relembrar aqui os principais pontos.
O material do professor Rodrigo Pironti está lá no Solicita. Olhem o link ali, não é difícil, eu acho que vocês não sei se vocês conseguem clicar no link, mas é bit.ly/solicita COVID-19. Depois é só entrar na bio do Solicita ali que vocês vão ter acesso facilmente, todo mundo pode baixar. O Solicita está com 50% de desconto na assinatura até meia-noite, pessoa física e pessoa jurídica, que é bem legal. E terça-feira que vem a gente vai ter uma Classroom exclusiva com o Jamil e com a Larissa Panco, também sobre termo de referência e projeto básico simplificado. Então, participem, vai ser exclusivo, a gente vai liberar as inscrições logo, logo. E, professora, a gente tem 1 hora de live. Depois, o Insta derruba a gente sem dó nem pena. Sim, pois é, uma pena. Uma pergunta? Posso fazer considerações finais? E daí as perguntas, Claro, quem quiser, depois faz no meu Insta e etc., porque tem tanta gente boa aqui. A própria Caroline acabou de mencionar, a professora Caroline mencionou TCU, esse acórdão que eu comentei é o 1628 de 2018. Tá? E tem aqui a Manuela, que faz uma ponderação que eu gostaria de terminar com isso, porque ela diz que pena que os promotores de justiça não estão escutando isso. Eu tenho tido uma felicidade muito grande de conversar no âmbito do Ministério Público com essa nova visão. E a gente pode depois mandar para eles, né, Manuela? Porque isso vai ficar lá no Solicita, vai ficar, depois eu publico também nas minhas redes sociais, a gente salva isso, e a gente pode mandar para esses promotores para eles entenderem um pouco dessa realidade. Mas eu tenho visto que boa parte dos promotores de justiça, né, membros do Ministério Público em geral, procuradores de justiça, promotores de justiça, têm essa visão de consenso. Né? Ainda um pouco arraigada com também a questão da punibilidade, né, do direito administrativo autoritário, mas já há um repensar sobre essa nova estrutura, porque se está vendo que o Poder Judiciário não dá conta de responder a todas essas demandas. Né? Então, a minha mensagem final, trazendo todo esse contexto, é primeiro de agradecimento a todos os amigos que estão aqui. Eu vi o Rony Charles agora. O Rony Charles é uma das pessoas mais brilhantes que eu já conheci do ponto de vista técnico, científico, né, de humildade. Então, eu fico muito feliz porque a Negócios Públicos consegue juntar toda essa turma, né, que é uma turma do bem, né, de grandes professores, e o Ronaldo aqui comentando também. Então, agradecer a participação desses grandes amigos, Marcos, Caroline, Raul, Rodrigo, todos, Cris, todos esses grandes amigos, e dizer que ninguém estava preparado para essa crise. Eu não tenho dúvida disso. Mas a gente pode, inclusive dentro da crise, se preparar para como enfrentá-la. Esses dias eu tive uma live também no Instagram, em que me perguntaram, Pironti, e como é que a gente vai fazer nessa nova estrutura? Né? Quem é que estava preparado para isso? A gente consegue, dentro dessa nossa visão de relacionamento, estabelecer novas dinâmicas de contato, novas formas de atender o serviço público, e eu não tenho dúvida de que com tudo isso a gente vai sair muito mais fortalecido. Eu gosto muito de um livro que chama Antifrágil, do Nassim Nicholas Taleb, né, que inclusive foi o amigo Marcos Bittencourt que me indicou. Esse livro, ele mostra como nós podemos crescer na crise. E eu não tenho dúvida de que, depois da primeira obra dele, que foi Cisne Negro, a antifragilidade foi imaginada, mas ele nunca pensou que nós entraríamos nesse momento de crise tão grande. E nesse livro, só para deixar a frase final, ele diz o seguinte: nós precisamos ser Hidra, que é aquele monstro do lago de Lerna, que quando se corta uma cabeça, nascem duas no lugar. Nós não podemos nem ser Damocles, que estava naquele banquete maravilhoso, que era um adulador de Dionísio III, e que foi ofertado um banquete e que tinha sobre a sua cabeça uma espada presa sobre uma crina de cavalo, que obviamente se rompe e corta o pescoço, e vocês sabem a foto do banquete de Damocles. E nem Fênix, que renasce das próprias cinzas da mesma forma como morreu. Portanto, se nós fomos acometidos por essa grande pandemia, vamos tentar sair dela muito melhores do que entramos. Eu fico muito feliz, portanto, com o convite da Negócios Públicos, com o teu convite ali, com as tuas perguntas, com a ponderação de todos que aqui estavam, e dizer que o nome do livro é Antifrágil, Manu. Manu é uma querida amiga. O Rui conhece bem também esse livro. E dizer que para mim é sempre uma grande satisfação a parceria com a Negócios Públicos, com o Rui, com o Rude, contigo, com toda a equipe, né, com a Fran, que eu vi que estava também
assistindo, com toda a equipe do Negócios Públicos. É um grande prazer. Obrigado mais uma vez pela confiança de vocês e pelo convite. A gente que agradece. Muito obrigada, pessoal. Essa foi mais uma live. Não esqueçam que terça-feira a gente vai ter mais uma lá dentro do Solicita. Então, vai ser mediante inscrição, mas vai ser muito legal. Vai ter muita coisa exclusiva também. Não esqueçam que a assinatura hoje é com 50% para a pessoa física até meia-noite, mas vocês também conseguem pedir condições especiais para a pessoa jurídica, que é para os órgãos públicos assinarem também. Que eu, inclusive, indico que os gestores assinem para os seus pregoeiros, para a sua equipe, se manter sempre muito informada, porque o Solicita é conteúdo o tempo todo. Obrigada, viu, professor? Foi ótima a live, todo mundo adorou. Que bom, fico feliz. Eu também adorei. Um abraço, até a próxima. Tchau, Fiquem em gente. casa. 10 segundos restantes. Fiquem em casa. Tchau. Exatamente. Tchau.